E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui, né, novamente para mais uma aula de história, né? E do sétimo ano. Eu sou o professor Adonis e hoje vamos com o tema a origem da burguesia. Hoje, pessoal, nós vamos conhecer uma classe social que tem formada, não, foi formadora, né, da nossa sociedade atual, que seria a burguesia. A burguesia, pessoal, ela se firmou-se enquanto classe social dominante, principalmente no século XIX. Mas sua origem antecede essa data, né, pessoal? Pessoal, a burguesia ou o burguês, né, ele tem seu nome, ou esse nome burguesia ainda da palavra burgo, que é uma pequena cidade ou vilarejo que se tinha na Idade Média. Então, o burguês, na Idade Média, era o que, professor? O burguês era aquele pequeno comerciante que faziam trocas, né, nos feudos, faziam trocas nas cidades, faziam trocas neste burgo. Por isso que aí vem o nome de burguesia, né? E a burguesia, como eu bem falei, né, ela se define assim como classe social dominante no século XIX. Mas tem sua origem, né, novamente, na Idade Média. Desde o século XIX, né, esse conceito de burguesia vem sendo assim definido como uma classe social firme, forte e que foi também, pessoal, revolucionária, principalmente contra os senhores feudais e principalmente contra a aristocracia, né? E ela tem esse protagonismo, né, que até hoje é revolucionário, né, iniciando ali esse protagonismo ali que nós conhecemos como Idade Moderna. E para entender melhor o que é burguesia, né, é preciso assim, pessoal, rastrear sua origem. Como eu tinha falado, a palavra burguesia ou burguês vem de burgo, ainda na Idade Média, né? E em torno dos burgos, né, pessoal, como eu estava falando, os burgos eram pequenos vilarejos, que dependiam diretamente do que o burguês tinha a oferecer. O burguês, pessoal, repetindo novamente, é aquele pequeno comerciante, aqueles que faziam trocas, né, aqueles que estavam nas feiras, aqueles que organizavam feiras, né, e que ao longo do tempo foi acumulando capital, o que nós conhecemos como dinheiro hoje, mas capital, essa palavra vai para além do que é o próprio dinheiro em si. E dando continuidade, pessoal, nós vamos agora à burguesia e às revoluções. Pessoal, é inegável que a burguesia é uma classe social que foi revolucionária, viu? Ela teve influência muito aí na Revolução Francesa, como vocês já estudaram, teve influência também na Revolução Inglesa, como provavelmente vocês já estudaram ou vão estudar, mas saibam que a burguesia ela é revolucionária, né? E em um primeiro momento, a classe burguesa, que começava a conquistar uma posição econômica ali no século 14, 15, 16, né? Essa posição econômica importante na sociedade. Apoiou a centralização do Estado, né? Porque, de certa maneira, o burguês ele queria sim estar inserido naquele contexto da Idade Média ali, em que eram classes, né? Não classes, mas na verdade ordens. Nós tínhamos as ordens da aristocracia, nós tínhamos a ordem da igreja e nós tínhamos também o que nós chamamos de servo ou vassalos. Nós tínhamos três tipos de ordem e a burguesia ou o burguês queriam romper com isso. Por isso, de certa maneira, muitos burgueses apoiaram sim o Estado absolutista na época, né? Embora fosse uma classe social e econômica dominante e responsável pelo sustento do Estado, porque por muito tempo os burgueses eram aqueles pequenos comerciantes ligados ao Estado, ligados ao rei, né? Eles queriam também ter os privilégios que se tinha a nobreza e o clero. Lógico, quando vocês estudam a Idade Média, vocês percebem que a classe social da nobreza e do clero é uma classe que domina a religião, domina a economia, domina o Estado. E o burguês, nesse meio aí, ele nem é um servo, nem pertence à nobreza, nem pertence ao clero. Mas está nesse meio e ele quer romper com essa lógica, né, de ordens. E por isso que eu digo que os burgueses, e não só eu, assim como teóricos como o Marx, né, diz também que a burguesia é revolucionária, e ela foi revolucionária, né? E para além das questões econômicas, os burgueses também, o pessoal, não tinham o que nós chamamos de liberdade religiosa. Muitos burgueses não eram cristãos, também não tinham outras religiões, né? E então ficava aí essa luta também por uma certa liberdade religiosa que se tinha um burguês, né? E por essas e outras razões, né, os burgueses, né, que queriam romper com esse sistema aí feudal, apoiou, né, o poder absolutista, mas também apoiou também revoluções liberais, como nós conhecemos, como a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa
e tantos outros. E dando mais continuidade, pessoal, o burguês e o capital, né? Associar a burguesia, ainda na Idade Média, estava o conceito de capital. Capital é a palavra derivada do latim captus, que significa cabeça. Pessoal, o sentido do indivíduo, né? Pessoal, o capital, pessoal, hoje que nós conhecemos, é completamente diferente do conceito que se tinha na Idade Média, né? O burguês que detinha o capital, detinha o poder. Mas hoje o capital vai para além também do dinheiro. Se você tem uma empresa, toda a empresa ou todo o conjunto que tem na empresa é o capital, não só o dinheiro, viu? Hoje o capital, ou a palavra capital, tem um significado completamente diferente do que se tinha na Idade Média, né? E o capital era identificado, a princípio, como um excedente. Na época se conhecia como dinheiro, né? Isso com aquilo que havia sido produzido para trocas e vendas, para se obter dinheiro. Foi na atmosfera dos burgos que ganhou o corpo a lógica financeira da poupança e do investimento. Pessoal, os burgueses foi aqueles comerciantes, como eu venho falado, que faziam trocas nos burgos, faziam trocas também nos feudos, e que depois, na Idade Moderna, fizeram assim comércios transatlânticos, principalmente com os burgueses fizeram comércio, principalmente com as colônias, isso é inegável, né? E os burgueses começaram, de certa maneira, a acumular capital, que nesse contexto aí era dinheiro mesmo, né? Se ele fazia um comércio, mexia com dinheiro, a moeda, né? E a burguesia, por mexer com tanto dinheiro, foi um dos primeiros a fundarem bancos, né? Nós sabemos que os bancos foram fundados principalmente por judeus, e os burgueses também pertenciam, ou os judeus também eram burgueses. Alguns, outros não, mas a grande maioria sim. E os burgueses tiveram uma grande influência. Os primeiros bancos foram fundados também por burgueses, né? E com o tempo aí, pessoal, a lógica financeira dos burgos, né, tornou uma forma maior e se expandiu, né? É lógico que se tem um comércio, se está havendo uma ruptura entre a Idade Média e a Idade Moderna, em que o capitalismo, ou o que nós conhecemos como mercantilismo, nesse primeiro momento, está incipiente, está começando aos poucos, né, colocar as suas garras de fora para tomar ou controlar todo o que nós conhecemos como meio de produção, né? O burguês estava inserido aí, e por isso que o burguês, como eu disse, ele é revolucionário, né? Ele queria mudar essa sociedade, né? Queria mudar essa lógica de valores que se tinha na sociedade feudal, de ordens, né? De aristocracia, de clérigo, né? Ele queria sim ter esse poder que eles tinham, né? E que o burguês não tinha. E por isso, né, que o burguês aí, ele é revolucionário, ele tinha um excedente de capital, né, e etc. Dando continuidade, pessoal, a burguesia e a formação do capitalismo. Pessoal, sem planos pré-concebidos, né, no campo político e econômico, né, de países europeus entre os séculos XVI e XVIII, até porque entre o período dos séculos XVI e XVIII nós temos aí o que nós conhecemos como absolutismo, né, e os burgueses apoiavam o absolutismo, mas não tinha um protagonismo ou uma forma de poder em que eles pudessem, né, tomar, né, o governo, né, mas eles participavam, isso era inegável, né. E o conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa na Idade Moderna, chamado de mercantilismo, foi o precursor de diversos modelos econômicos formados, desenvolvendo os séculos seguintes. E os burgueses, pessoal, participaram efetivamente dessa transformação, da saída ali do mercantilismo, da Idade Média, passando para o mercantilismo, para depois, né, depois do século XVIII, nós conhecemos como capitalismo industrial. E depois, ali no que nós conhecemos como Segunda Revolução Industrial, que nós conhecemos como capitalismo, que se tem até hoje, né? Segundo seu curso, de acordo com os estados, né, o mercantilismo ali, como eu estava falando, né, caracterizou-se pela forte intervenção do Estado na economia, que eu estou falando dessa transição, né, e a forma ou o modelo econômico mercantilista era dessa maneira. E os burgueses apoiavam isso de início e depois foi se mudando, né? É um Estado na economia muito forte, protecionista, né, e metalista. O que seria metalismo? Era o acúmulo de ouro ou de riquezas pelo Estado. Mas, ao longo do tempo, os burgueses foram investindo, principalmente em máquinas, em novas indústrias. Isso foi revolucionando as relações sociais, isso foi revolucionando o modo de produção, e daí nós passamos da formação do mercantilismo, passamos com a segunda revolução industrial e nós conhecemos como capitalismo industrial. Né? E o capitalismo, o que é o capitalismo? O capitalismo, pessoal, é um sistema econômico baseado em meios de produção.
né? Que é o meio de produção. São as grandes fábricas, as grandes terras, as grandes propriedades. É tudo aquilo que se produz algo, para ficar de uma forma mais genérica, mas que simplificada para vocês entendam, né? E o meio de produção que trabalhava com distribuições de propriedades privadas, porque antes a propriedade pertencia ao Estado, né? E pertencia também a reis, rainhas ou a mesmo à igreja, e agora a sociedade dentro do capitalismo ela começa de certa maneira a se tornar privada. Pessoas começam a adquirir posses, né? E tomar os meios, né? Ou as propriedades privadas, né? E essas propriedades tinham um fim lucrativo, né? E trabalhando em decisões sobre oferta, preço, distribuição e investimento. O burguês, ou a burguesia, também de certa maneira contribuiu com muita força para a formação do capitalismo. Isso é inegável, né? Se não fosse o burguês, eu acredito que não existiria o capitalismo hoje. Mas esse sistema, né, pessoal, como o capitalismo está dizendo, opera a partir do lucro. Aquilo que os burgueses faziam lá nos burgos, comercializando, ganhando dinheiro, tendo lucro e tendo excedente, o que nós chamamos de capital, ele foi levando adiante até se formar o capitalismo. Beleza, pessoal? E dando continuidade, e para terminar esse slide e terminar essa aula, nós vamos falar o que é antagonista do burguês, ou da burguesia, o que chamamos de proletariado. Pessoal, a palavra proletariado, né, ainda vem da Roma Antiga, né, e onde designava os cidadãos pobres, sem propriedades, cuja função para o império era gerar proles, no caso filhos, para abastecer o exército, ou seja, o seu uso era negativo e pejorativo. Já no século XIX, pessoal, ou antes dele, né, o termo foi ressignificado de forma positiva para identificar os trabalhadores, né? E a burguesia, pessoal, de certa maneira, quando a formação do capitalismo, ainda no mercantilismo, depois do capitalismo, ela é uma inimiga do proletariado, porque a burguesia, ela explora, né? Explora muito, né? Não vá pensando que o patrão, que é o burguês, ele não explora a sua força de trabalho, mas ele explora, beleza? E o capitalismo industrial, pessoal, como eu venho falando, né, ali no século XVIII, depois da segunda revolução industrial, a partir do século XIX, modificou as relações de trabalho. Antes, nós tínhamos servos, na Idade Média, ainda no período do mercantilismo, se existia ainda pequenos feudos que existiam servos, e essas relações de trabalho foram mudando, em que existia o empregado e o empregador. E começou não essa revanche, mas esses dois antagonistas, que seria a burguesia, o dono de meio de produção, e essa nova classe social que estava surgindo, né, nas cidades, que estavam trabalhando nas fábricas, que é o proletariado. Beleza? Assim, as relações de trabalho, né, pessoal, foram se mercantilizando. E é isso. Eu, enquanto burguês, pago um operariado para fazer algum serviço para mim dentro de uma fábrica ou dentro de uma indústria. Isso mudando toda aquela lógica que nós vemos falando do feudalismo. Beleza, pessoal? E a aula acabou. Muito obrigado. Foi um prazer revê-los e até a próxima. Valeu!